Boa noite a todos. Seminário Fundamentos e Metodologia da Matemática 1. O nosso grupo é formado por mim, Gabriele Gonçalves, Larissa Martins, Marineide Andrade, Miriam Silva e Sara Ferreira. Jorge Poa nasceu em 13 de dezembro de 1887, na Hungria. Em 1905, começou a estudar Direito. Entretanto, não se identificou com o curso e passou a estudar Línguas e Literaturas. Posteriormente, Física, Filosofia e Matemática. Em seu livro A Arte de Desenvolver Problemas, um novo aspecto do método matemático, ele apresenta um método para a resolução de problemas que consiste em 4 etapas. A primeira é compreender o problema, CP. A segunda é designar um plano, DP. A terceira, executar um plano, EP. E a quarta, fazer um retrospecto do problema, RP. Na primeira etapa, compreender o problema, o aluno precisa entender o problema e tentar resolvê-lo. Deve considerar as partes mais importantes do enunciado, como os dados, a incógnita, o condicionante. Caso o aluno tenha dificuldade na compreensão, o professor deve ajudá-lo discretamente e naturalmente, indicando os passos ao mesmo. A segunda etapa propõe o estabelecimento de um plano no qual é necessário encontrar uma conexão entre os dados e o problema a ser solucionado. Se anteriormente já foi resolvido um problema semelhante, é possível utilizá-lo. O importante é definir um plano para equacionar a questão. A terceira etapa é referente à execução do plano. Para conseguir realizá-lo, é preciso utilizar conhecimentos anteriores, ter bons hábitos mentais e se concentrar no seu objetivo. E, claro, ter paciência. Por fim, a quarta etapa diz respeito ao retrospecto do problema. Se o estudante reavaliar a resolução completa, reconsiderando e reexaminando o resultado final e o caminho que o levou até o resultado, ele poderá afirmar seu conhecimento e aperfeiçoar a capacidade de resolver problemas. O professor deve compreender e transmitir aos seus alunos o conceito de que problema algum fica completamente esgotado e deve encorajá-los a imaginar casos em que eles poderão utilizar o mesmo procedimento novamente. Agora colocaremos exemplos de planos de aula. Ideias básicas da adição. Conteúdo a ser ensinado. Adição e suas propriedades. Cumulativa, associativas e elemento neutro. Objetivos. Através da experimentação, refletir sobre as diferentes formas de se chegar ao resultado de uma situação-problema. Instigar o processo de raciocínio lógico e criatividade. Compreender as propriedades da adição. Metodologia de aprendizagem. Através de simulações de situações-problemas, os alunos refletirão sobre as diferentes formas de se chegar ao resultado final. Com o auxílio do professor, eles devem registrar os dados dos problemas, refletir sobre eles, executar, revisar o passo a passo que seguiram durante a resolução e socializar os resultados. O desenvolvimento. Dividir a turma em 4 grupos. Se a turma for maior, dividir em mais grupos. Situação, problema 1. Materiais. Aí a gente vai utilizar 6 maçãs e 12 laranjas. Sinal de adição e subtração feitos de EVA ou papelão. A mãe de Pedro pediu para que fosse ao supermercado e comprasse uma dúzia de laranjas e meia
dúzia de maçãs. Quantas frutas Pedro comprou? A resolução. Os alunos deverão pegar 6 maçãs e 12 laranjas. Nesse processo, o professor deve instigá-los. Quanto é meia dúzia? Quanto é uma dúzia? Deve fazer perguntas a eles. O que precisarei fazer para obter o resultado? Precisarei fazer uma adição ou uma subtração? Aí, após esse tempo de resolução dado para a execução do problema, cada grupo deve voltar ao passo a passo que seguiram e certificar o resultado. Para concluir, o professor deve perguntar qual foi o resultado final dos grupos e perguntar também se invertermos a ordem dos números 12 mais 6 ou 6 mais 12, o resultado será diferente? E assim deve ser feito perguntas aos alunos. Situação do problema 2. Atividades em grupo ajuda a socializar e a instigar o raciocínio. Vamos ao retrospecto do problema. Se juntos fizermos uma resolução completa, chegaremos ao resultado final. Firmando um conhecimento, vamos então aperfeiçoar a capacidade para resolver os problemas, turminha, de adição agora. Para ajudar a facilitar, a memorizar e a recordar da situação, usaremos materiais que temos facilidade de encontrar no dia a dia. Usaremos hoje aqui em sala. Prestem bem atenção. Tanana, prestem bem atenção. Usaremos hoje aqui em sala bombons, balas e pirulitos. Chamarei a coleguinha aqui, Tainá, para fazer uma demonstração. Tainá foi ao aniversário do seu colega Davi e ganhou um pacotinho de surpresa. No pacotinho de surpresa tinha 2 bombons, 5 balas e 3 pirulitos. Então, eu quero saber o quê? Quantos doces tinha ao todo? Então, esse processo é chamado de adição. Agora, vamos fazer juntos para relembrar. Vamos lá. 2 bombons, mais 5 balas e 3 pirulitos. Quantos doces eu tenho? Sim, nós temos 10 doces ao todo. Então, situação do problema 3. É um processo chamado elemento neutro. Agora, os materiais utilizados serão 5 lápis de escrever. Estarei pedindo aqui a Maria Clara para ir à secretaria. Maria Clara, faz favor. Maria Clara, vá à secretaria, traga para mim 5 lápis de escrever e 5 borrachas. Maria Clara já voltou. Porém, Maria Clara me disse que na secretaria não tem borracha. Então, eu pergunto a vocês, com quantos materiais Maria Clara voltou para a sala de aula? Observem bem. Observando, dá para vocês observar que é o mesmo procedimento dos problemas anteriores. Só que na adição de um número natural qualquer com 0, ela voltou sem nada, então é 0, Tem nada na mão dela. Ela tem 5 lápis em uma mão, na outra ela não tem nada. Voltando aqui, explicando que na adição de um número natural, qualquer com 0 ou 0 com qualquer número natural é o próprio número. Observe aqui no quadro. 5 mais 0 é igual a 5. 0 mais 5 é igual a 5. Repitam para mim. 5 mais 0 é igual a 5. 0 mais 5 é igual a 5. Na adição, o elemento neutro é o número 0. Portanto, qualquer número adicionado com 0 terá como resultado o próprio número. Avaliação. Cada grupo deverá criar um problema matemático envolvendo uma das propriedades da adição e trocar com outro grupo. Por exemplo, o grupo 1 troca sua atividade com o grupo 2 e o grupo 3 com o grupo 4. Conclusão.
A partir das análises desse trabalho como um todo, chega-se à conclusão de que a resolução de problemas aplicada a metodologias de ensino e aprendizagem é uma alternativa educacional que pode trazer bons resultados no que concerne à construção do conhecimento matemático do aluno. Constata-se também que as teorias atuais defendem uma didática docente mais dinâmica e eficaz, e, nesse sentido, ensinar matemática através da resolução de problemas indica ser uma aposta viável. Para tanto, a formação inicial e continuada do professor é de fundamental importância, pois possibilita a eles novas alternativas. Referências. E, por fim, essas são as referências bibliográficas utilizadas na elaboração e apresentação desse trabalho. Muito obrigada pela atenção e tenham uma boa noite.